Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Deputados do PSL e do PT bateram boca nesta quarta-feira durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. A discussão começou quando o deputado Paulo Teixeira, do PT, chamou o presidente Jair Bolsonaro de genocida. Portanto, presidenta, a senhora será julgada pelos seus atos, não pelos seus desejos e pela posição que Vossa Excelência quer ser reconhecida socialmente. E hoje há uma nulidade. Sobre o que me antecedeu, ele defende um genocida. Esse presidente é genocida, porque todos os atos que ele cometeu foi um projeto de matar pessoas. E hoje nós estamos chegando a 280 mil pessoas que estão sendo mortas no Brasil. Mortas por atos do presidente da República. Porque tem vacina e ele não comprou. Tem máscara e ele não adotava as máscaras. Todo mundo recomendava que não tivesse aglomerações e ele promovia aglomerações. Então ele é um genocida. E quem o defende comunga dos seus atos e palavras. Ele tem que ser julgado criminalmente. Presidente, eu não vou aturar esse tipo de comportamento. Se ele é um genocida, você é um vagabundo. Vai baixar o nível? Vai baixar o nível. Deputado, deputados, vamos respeitar. Deputados. Esse que respondeu ao deputado Paulo Pimenta foi o deputado Carlos Jordi, do PSL. Vamos lá, Ana, queria ouvi-la aí a respeito dessa cena que vimos hoje aí na CCJ e me lembrei também do caso do Felipe Neto, você não teve a oportunidade de comentar, né? A gente tratou disso aqui essa semana no programa, você ainda estava fora, que chamou o presidente de genocida e agora pode ter problemas, inclusive, com a Polícia Civil lá do Rio de Janeiro, Ana. Obviamente, começando aí pelo evento, né, com o Felipe Neto, nós todos condenamos aqui essa arbitrariedade, né, da maneira como a Lei de Segurança Nacional foi usada em relação ao deputado Silveira, e foi uma aberração e continua sendo uma aberração. Aqui a gente não defende as pessoas, mas os princípios e principalmente os princípios que estão estabelecidos, as nossas liberdades estabelecidas na Constituição. E a gente vê que todo dia é um atropelo à nossa Constituição, começando pelo STF, né, por essa composição desses ministros aí no STF, infelizmente. Então, o problema, Vitor, é que quem bate palma para uma arbitrariedade e um autoritarismo dessa maneira, quando é contra os seus inimigos ou pessoas que discordam de suas políticas ou de suas opiniões ideológicas, muitos bateram palma para isso, mas a gente sabe que esse tipo de autoritarismo ele chega na porta de todo mundo, né? E chegou na porta do humorista do Danilo Gentili, do Felipe Neto, e vai pegar todo mundo. Por isso que aqui nós defendemos, desde o princípio, não as palavras e o vídeo tosco do deputado Silveira, mas a arbitrariedade e como a Constituição foi atropelada e o artigo 53 aí rasgado. Agora, esse tipo de bate-boca, Vitor, é a última coisa que a gente precisa dentro de uma pandemia, fora de uma pandemia, já é de uma imbecilidade gigantesca. Dentro de uma pandemia, a gente vê a banalização das palavras, né? Genocida, nazista, fascista. Isso é um desrespeito histórico com as vítimas, né, de genocídios, do nazismo, do fascismo, e um desrespeito à inteligência também. Acaba que esse tipo de parlamentar que faz oposição hoje ao presidente Bolsonaro, banalizando as palavras dessa maneira, acabam virando cabos eleitorais para o presidente. Augusto. Olha, o deputado Carlos Jordi, ele foi até brando, né? Vagabundo é menos que genocida. Genocida é assassino. Não tem o menor sentido esse tipo de acusação por um motivo muito simples. O que fez? Quais atos concretos aí foram praticados pelo presidente Bolsonaro para ser chamado de genocida, de assassino? O genocida padrão, né, que a gente conhece é o Hitler. Esse é padrão. Ele cometeu um genocídio aí que foi o Holocausto, né, do povo judeu. Pegou outros povos também, foram vítimas disso. Agora, o caso dos judeus é clássico. Ele decidiu eliminar todos
os judeus ou descendentes, etc., que moravam, que viviam na Alemanha. E matou, levando aos campos de concentração. Que você chama o Hitler de genocida e pum, ninguém discute. Agora, o Bolsonaro genocida por quê? Quer dizer, se alguém não usa máscara, ele é responsável por um genocídio? Você pode discutir, né, a pertinência de usar ou não, você pode criticá-lo por não usar, porque o presidente pode... É bom que o presidente recomende medidas preventivas. Então, agora, genocida? Genocidas, então, são os governadores que comandaram, aspas, né, o combate ao coronavírus, com medidas imbecis e redundantes. O que fez? Quer dizer, ele pode ser acusado pelos mortos de São Paulo. O que ele fez por aqui? Agora, a compra de vacina, as vacinas estão sendo compradas. As vacinas já aplicadas no Brasil, que até anteontem, eram 11 milhões, né, e 500 mil, essa quantidade é suficiente para vacinar todos os habitantes de Israel, que é o país que tem obtido mais sucesso nisso, porque é pequeno. É pequeno. São 9 milhões. O Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes e é um país de dimensões continentais. Não é fácil vacinar, por exemplo, na Amazônia. E ele sequer reconhece que o Ministério da Saúde já vacinou todos os índios. O país que mata índios na cabeça de vagabundos é o país que já vacinou tribos ali que não vacinou as tribos ainda isoladas, é difícil, né? Estão isoladas, por definição, é complicado. Agora, não tem sentido isso, e eles estão estendendo. E são, então, os que aprovam cúmplices do genocídio. Pois então são todos ladrões. Ele poderia ser chamado de ladrão porque apoia um ladrão como Lula. Ladrão comprovado. Então todos os petistas são ladrões. Já que são cúmplices mesmo. Negacionistas são eles, que negam que o Lula roubou. Agora vem aí com essa pose, né? Genocida. O deputado deveria responder nesse tom. Vagabundo. É isso. Nosso tempo está quase terminando, mas queremos ouvi-los também, Zé e Fiuza, em 1 minuto cada um, começando com você, Zé. Isso acontece, cai a máscara, né? Isso acontece na toda poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Houve um tempo em que os políticos tinham vergonha na cara e os que frequentavam esta comissão eram muito mais limpos, né? Eram políticos mais experimentados. O Paulo Teixeira é um advogado. Ele sabe de tudo que Augusto falou aí, ele sabe muito bem, mas é intencional usar esses termos gastos. Eu acho que todo mês há uma invenção de uma nova palavra contra o presidente Bolsonaro. Já foi genocida, misógino, homofóbico, enfim... todo dia uma palavra gasta, enquanto hoje se faz política através de propostas, não é mais dessa história de bater nas costas, dar tapinhas nas costas, não. Eu acho um absurdo que isso aconteça na Comissão de Constituição e Justiça e o deputado Paulo Teixeira contribui para piorar a qualidade do debate e a qualidade, inclusive, da Câmara dos Deputados. 1 minutinho, Fiuza. Como classificar as autoridades que estão destruindo o povo de Aparecida? Que estão destruindo o povo de vários municípios, matando de falta de saúde. Como é que mantém a imunidade de quem não come direito, quem não pega a luz do sol? Como é que classifica? Como é que classifica um governador de um estado como Minas Gerais que vem ao vivo mostrar que não tem a menor ideia do que está fazendo, decretando toque de recolher, medida ditatorial, e confessa, achando que não confessa, mas confessa ao vivo, que não tem a menor ideia do que está fazendo, que é um irresponsável.
Porque o Reino Unido não foi por achismo que decretou um lockdown. Ele cita logo o país de péssima performance contra a pandemia. Porque estão falando aí, me disseram que está pegando gente mais jovem. É essa categoria dessas autoridades que dizem estar salvando vidas, estão aniquilando a sociedade, estão destruindo a saúde das pessoas. Eu quero saber como classificar esse tipo de gente.